A guerra é uma coisa que parece que sempre esteve presente na história da humanidade, né? Deixando um rastro de morte, de destruição, desde a antiguidade até os dias de hoje. Mas o que será que realmente define as batalhas mais mortais da história? Vamos mergulhar nisso. Pois é, essa é a grande questão. Será que é só o número de mortos que importa? Ou o resultado para o lado vencedor? Ou, quem sabe, tem uma combinação de fatores bem mais profunda por trás de toda a carneficina? A resposta, na verdade, está na combinação de três coisas. A escala, sabe, o tamanho dos exércitos, a velocidade impressionante com que as vidas se perdiam e, claro, o gigantesco custo humano. Para entender melhor, a gente vai fazer uma viagem no tempo. Vamos começar lá na antiguidade, porque mesmo com armas que hoje parecem primitivas, a escala da morte já era uma coisa assim assustadora. E muitas vezes, tudo era decidido pela pura estratégia no campo de batalha. Nossa primeira parada é na Batalha de Salamina, lá em 480 a.C. Isso aqui não foi só mais um confronto no mar, não. Foi um momento decisivo entre a pequena aliança grega e o gigantesco Império Persa que estava ali ameaçando engolir tudo. A diferença de forças era, olha, impressionante. Os gregos estavam em uma desvantagem de 3-1, mas eles compensaram isso com uma estratégia simplesmente brilhante. Atraíram os navios persas, que eram maiores e mais lentos, para dentro do Estreito de Salamina. Ali, a frota invasora não conseguia manobrar direito e virou um alvo fácil. E o resultado? Uma verdadeira carnificina. A estimativa é de que 40 mil vidas foram perdidas naquele dia, a grande maioria do lado persa. Foi uma vitória tática genial para os gregos, sim, mas que veio com um custo humano absolutamente devastador. Agora, vamos avançar uns séculos no tempo para o que hoje é o sudeste da Itália, em plena Segunda Guerra Púnica. E aqui a gente vai ver um dos piores desastres militares de toda a história de Roma. De um lado, o general Aníbal, com um exército menor, de 50 mil cartagineses. Do outro, uma força romana com 80 mil soldados. E, mais uma vez, a estratégia superou a força bruta. O Aníbal executou um movimento de pinça perfeito. Ele conseguiu envolver e, basicamente, aniquilar o exército romano. O número de mortos aqui é algo quase inacreditável. Os historiadores calculam que até 70 mil soldados romanos foram massacrados em um único dia. Imagina só, é a perda de uma cidade inteira em poucas horas. Foi uma demonstração, assim, aterrorizante da genialidade tática de Aníbal. Dando um salto no tempo, a gente chega numa era de exércitos gigantescos e do poder destrutivo da artilharia. As guerras napoleônicas, sem dúvida, levaram a carnificina a uma escala completamente nova. Este foi simplesmente o confronto mais sangrento de todas as guerras napoleônicas. Aconteceu durante a invasão da Rússia por Napoleão, a só uns 110 quilômetros de Moscou. A escala aqui era colossal. Quase 250 mil homens e mais de 1.000 canhões se enfrentando em um único campo de batalha. A concentração de poder de fogo era algo sem precedentes para a época. A luta se arrastou por um dia inteiro de pura brutalidade. O resultado? 75 mil baixas, somando mortos e feridos. No fim, Napoleão até conquistou o campo de batalha, mas foi uma vitória com um gosto amargo, sabe? Conquistada a um custo terrível para os dois lados. E o ritmo dos conflitos era implacável. Mal o continente tinha tempo de se recuperar de uma carnificina, e a batalha que ia decidir o destino da Europa já estava no horizonte. Waterloo, a derrota final e, com certeza, a mais famosa de Napoleão. Aconteceu onde hoje é a Bélgica e colocou um ponto final numa era de guerras que redesenhou o mapa da Europa. Dessa vez, 72 mil soldados franceses enfrentaram uma força combinada de 68 mil homens das maiores potências da Europa: Grã-Bretanha, Rússia, Áustria e Prússia. Uma grande coalizão unida para deter Napoleão de uma vez por todas. No final daquele dia, cerca de 47 mil soldados de ambos os lados estavam mortos ou feridos no campo de batalha. Esse foi o preço pago para selar a derrota final de Napoleão e o fim do império dele. Agora a gente avança para o século XX, uma época em que a tecnologia mudou a guerra da água para o vinho. A matança se tornou mais eficiente, mais mecanizada e muito mais impessoal do que nunca. E chegamos à Primeira Guerra Mundial. Essa batalha, na França, é tristemente famosa não só porque durou muito tempo, mas pela carnificina absurda que aconteceu logo no primeiro dia.
20 mil. Esse foi o número de soldados britânicos mortos. E não foi ao longo da batalha, não. Foi só nas primeiras horas do primeiro dia. É uma escala de perda humana num tempo tão curto que é quase impossível de processar. E essa comparação aqui coloca tudo em perspectiva. Pensa só. Em apenas algumas horas, o exército britânico perdeu quase metade do número de soldados que o exército americano perdeu em 10 anos de guerra do Vietnã. É um exemplo chocante de como a guerra industrial multiplicou a capacidade de matar. Então, a gente passou pela Grécia, Itália, Rússia, Bélgica, França, de batalhas navais na antiguidade até as trincheiras da guerra industrial. O padrão de conflito e de perda humana atravessa continentes de milênios. E isso nos leva a uma última reflexão. As armas, as táticas dos impérios, tudo isso muda com o tempo. Mas a única coisa que parece ser constante ao longo de toda a história é o imenso e trágico custo humano da guerra. Uma verdade para a gente pensar a respeito.